Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 81. Sakura tinha um olhar bem feio para ele quando todos deixaram a academia para trás. E provavelmente não foi ajudado pelo fato de que ele estava atrás dela o caminho todo. A garota de cabelo rosa continuou olhando por cima do ombro e franzindo o rosto em um olhar amuado, o que não era nada intimidador. Era ainda mais divertido quando levado em conta que ela estava tentando sutilmente manter os braços cruzados atrás das costas, com as palmas das mãos penduradas sobre o traseiro para escondê-lo da vista. Ambos porque primeiro a blusa dela já estava abaixada sobre o short, então, a menos que estivesse ventando muito ou ela estivesse fazendo alguns movimentos acrobáticos, isso bloquearia a visão do seu bumbum coberto de spandex. E segundo, as mãos dela eram muito pequenas para esconder o caminhão de lixo que ela tinha lá atrás. De qualquer forma, isso lhe rendeu uma boa risada. Isso pode tê-la irritado um pouco mais. Ah bem, não demorou muito para que todos chegassem ao campo de treinamento 44, alguns retardatários demoraram um pouco mais que os demais para chegar. A maioria equipes estrangeiras que não conheciam bem o layout da vila. O último a chegar foi um certo time de grama. Daiki nem se incomodou em dar a eles qualquer atenção especial. Ele já sabia o que precisava saber, afinal. Em vez disso, ele estava muito mais interessado em quão imprevisível alguém poderia ser, sendo totalmente previsível. Quando Anko viu que todos tinham chegado e começou a explicar os detalhes do segundo exame e da Floresta da Morte, Naruto decidiu falar alto sobre o quão destemido ele não tinha aquele lugar, levando a uma sequência familiar de eventos com Nai cortando a bochecha, uma mulher gostosa lambendo o sangue do corte por trás um segundo depois e um certo ninja da grama se aproximando para devolver a kunai, com a língua. Talvez eu devesse ter me gabado em vez disso? Daiki refletiu enquanto preenchia a renúncia que lhe foi entregue por um dos ajudantes do inspetor Chunin, certo de que ele teria que minimizar suas habilidades para que o mesmo acontecesse, mas aqueles melões. E Ankus estava pressionando contra a parte de trás da cabeça da loira sortuda. Era esse o plano de Naruto o tempo todo? Faria sentido, já que ele não esperava que ele falasse demais quando não fez no final do primeiro exame. Se sim, ele tinha que dar o crédito a Naruto. Ele merecia um tapinha nas costas por esse movimento. Ele daria um depois. Ele olhou nos olhos do loiro e fez sinal de positivo com o polegar. Naruto lançou-lhe um olhar confuso, antes de sorrir de volta e mostrar um polegar para cima em troca. Daiki assentiu antes de desviar o olhar. Seus olhos se voltaram para a barraca que havia sido montada em frente à Floresta da Morte, onde cada equipe entraria, entregaria sua renúncia que os fazia consentir com o fato de que Konoha não seria responsabilizada se eles morressem de forma miserável e patética na floresta e recebessem um pergaminho da terra ou do céu. Ele não estava realmente prestando atenção nas equipes entrando e saindo, ele escolheria seu alvo quando todos estivessem prontos. Mas seu interesse foi definitivamente despertado pela equipe que saiu naquele momento. Olhando para eles, eles não pareciam tão impressionantes. Um par de garotos de cabelos opacos, um com cabelos grisalhos, outro com lilás claro, um alto e magro, o outro mais baixo que Daiki e muito pálido, quase doentiamente. Foi a garota que chamou sua atenção, no entanto. Ela parecia ser alguns anos mais velha que ele, provavelmente uns 16 no máximo, com pele clara e uma camada de sarda sobre a ponta do nariz. Um par de lindos olhos lilás e cabelo castanho preso em um rabo de cavalo com duas mechas penduradas sobre a testa. Ela usava uma blusa rosa com um vestido estampado turquesa e vermelho, que ela preenchia muito bem, enquanto um par de perneiras rosa chamava a atenção para suas longas pernas de pele clara. Ela era fofa com certeza e ele gostava muito do penteado dela, como da Anko, mas mais fofo, mais animado. Não foi a aparência dela que realmente o atraiu, mas ele a reconheceu, e o símbolo na faixa em volta da testa dela. Ela era de Oshigakure, a vila oculta nas estrelas, e se ele se lembrava bem, ela era a garota que acabou tendo uma queda por Naruto. Ele se lembrava dela especificamente, porque ela tinha uma atitude bem marcante. Estava disposta a enfrentar o líder da vila e todos os shinobi reunidos da vila para defender seus amigos e Naruto e tal. O método do pavão misterioso, hein? Daiki refletiu, empurrando o chakra para os olhos e examinando a garota e seus companheiros de equipe. O chakra deles era muito mais denso e poderoso do que a maioria das pessoas aqui, bem acima da forragem de base. Claro que isso teve um custo. O chakra das duas companheiras de equipe estava flutuando de forma bastante consistente e danificando suas bobinas. Uma delas teve até mesmo o próprio chakra crescendo tão desalinhado que estava formando manchas de chakra em sua pele que estavam danificando seu corpo. O selo que tenho trabalhado para a pedra de Geléu pode funcionar naquele meteorito também. Ele refletiu. Ele o projetou com a ajuda de Izobu especificamente tornando seu chakra biju prejudicial a ele, para filtrar quaisquer propriedades prejudiciais e purificá-lo em algo benéfico. Ele os tirou da mente por um momento, pois foi chamado até a cabine para pegar seu pergaminho. Anko olhou para ele quando ele entrou, vindo de onde ela estava sentada, antes de levantar uma sobrancelha. Bem, olha quem é, ela sorriu, se não é o próprio Senhor Especial, o garoto com os olhos do próprio Hokage. Capítulo 82. Ela o conhecia? Bem, ele supôs que muitas pessoas agora, quantas pessoas sabem sobre mim agora por causa dessa confusão? Ele perguntou. Uma tonelada. A maioria dos principais Jonins e Chunin estavam na reunião onde o Hokage colocou você para fazer esse exame sozinho. Até mesmo um bando de chefes de clã, Anko admitiu livremente.
cruzando os braços sob aquele busto incrível dela antes de olhá-lo de cima a baixo. Tenho que admitir, não tenho certeza do que é esse problema, mas acho que vou ver se você vale a pena todo esse entusiasmo durante esse exame. Ela refletiu desdenhosamente. Bem, não era como se ela já o tivesse visto em ação, e ele ainda era um membro do corpo Genin, então ele conseguia entender o pensamento. Ainda irritava seu orgulho, no entanto, ter uma mulher tão gostosa e gostosa o rejeitando daquele jeito. Na verdade, irritava no geral. Kurenai-sensei pensou mesmo, e todos nós sabemos como foi. Ele deu de ombros, e um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Anko piscou antes de bufar. Na verdade não, aquela vadia tem sido bem discreta sobre o que aconteceu quando ela te testou. Ela basicamente continua repetindo a mesma coisa, que você é definitivamente bom o suficiente. A beldade de cabelos roxos balançou a cabeça, sinceramente. O jeito que ela está agindo é exatamente como ela agiu quando ficou bêbada e deixou um idiota convencê-la a ir para a cama. Daiki piscou e não sabia como responder aquilo. Ah, você deve estar brincando. Anko colocou a mão no rosto e gemeu. Aparentemente aquela reação dele foi o suficiente para ela inferir o suficiente. Aquela vagabunda estúpida te fudeu, não foi? Nossa, foi muita vitriola ali. Eles não deveriam ser amigos próximos ou algo assim, ou ele estava se lembrando errado de algo? Quer dizer, ela me disse para não contar a ninguém. Mas sim, Daiki deu de ombros, incapaz de impedir que o sorriso irônico em seu rosto crescesse de orgulho. Eu não estava interessado no pequeno teste dela para mim. Ela não era nada para mim. Ela ficou toda irritada quando eu fiz isso e decidiu apostar seu corpo contra mim em seu pequeno teste porque ela me pegou olhando para ela. E eu chutei sua bunda e me diverti um pouco com ela. Como Anko já tinha adivinhado, ele não viu sentido em esconder. A antiga aprendiz do Snake Sunning caiu na gargalhada. Oh, isso é incrível. Ela gargalhou, inclinando-se e batendo no joelho em pura diversão. Essa é a melhor coisa que eu vi em Eras. Ela tem agido de forma arrogante desde que foi promovida a Jonin completa e aqui está ela sendo fodida por um garoto Genin. Você não é amigo dela? Daiki se viu perguntando. A pura diversão dela com isso o estava deixando confuso. Anko zombou, eu e ela. Como se fossemos camaradas, mas é isso, não sou fã dessa atitude arrogante dela. Essa garota precisa de um choque de realidade. Ela não tem ideia de quão estupidamente fortes são os verdadeiros monstros deste mundo, ela retrucou, antes de sorrir para ele novamente. Imagino que você deve ter dado um pouco de sangue a ela, hein, garoto? Quero dizer, se você considera que eu a espanquei em menos de 1 minuto e depois a fudi loucamente a noite toda até ela desmaiar, depois a acordei. A fiz chupar meu membro e depois a expulsei para poder voltar ao meu treinamento como um choque de realidade. Daiki disparou antes de encolher os ombros. Então sim, eu dei a ela um choque de realidade bem forte. Droga, Anko bufou divertida. Será ótimo usar isso na cabeça dela na próxima vez que ela agir de forma arrogante e achar que é melhor do que a maioria de nós e que está no mesmo nível do Kakashi. Ele deu sua palavra sobre não contar às pessoas para que a reputação dela não ficasse manchada. Ele só ficou de boca aberta porque Anko adivinhou corretamente. Mas ele provavelmente deveria fazer pelo menos um esforço simbólico para defender seu amigo de foda. Quer dizer, não teria mudado tanto se você estivesse no lugar dela. Daiki apontou com um encolher de ombros. Eu ainda chutaria sua bunda linda do mesmo jeito que ela. E eu te foderia loucamente do mesmo jeito, eu só aproveitaria mais. Seus olhos descaradamente se voltaram para seus grandes melões redondos esticando sua blusa de malha, com ela cruzando os braços daquele jeito e apertando-os para cima. Ele mal conseguia ver sua pele por baixo da malha grossa. Você acha? Anko sorriu para ele, sem se incomodar com a afirmação ou com seus olhos penetrantes. Na verdade, ela apertou os braços cruzados, empurrando os melões ainda mais para cima para seu olhar. Você é um pirralho muito convencido, hein? Extremamente arrogante, ele retrucou, mostrando os dentes desafiadoramente. A maior que Kurenai já teve de longe, se levarmos em conta o jeito como ela gritava e gritava sobre o quão incrível meu membro era. A situação estava fazendo o sangue correr para sua virilha rapidamente. Ele teve que mover os quadris um pouco para fazer seu membro endurecer por toda a extensão de sua perna para que não esticasse suas calças como se Manda tivesse se transformado em uma lança gigante. Deve ser bem grande então, se essa vagabunda diz isso, considerando quantos caras ela já fudeu. Anko deu de ombros e se levantou, antes de descaradamente estender a mão e segurar sua virilha, assobiando enquanto sentia o que ele estava carregando. Bem, você não está mentindo, hein, garoto, muito impressionante. Seus dedos tremeram e ele teve que resistir à vontade de estender a mão e segurar um dos melões dela. Você quer o mesmo tratamento que Kurenai recebeu então? Ele levantou uma sobrancelha para ela. Estou bem. Anko deu de ombros e de repente, sua mão saiu do membro dele e ela segurou um pergaminho branco para ele pegar. Eu acredito em você. Se você pode dar a essa vadia arrogante do Genjutsu a melhor foda da vida dela, não duvido que você poderia fazer o mesmo comigo, já que sou virgem e tudo mais e não tenho experiência nesse departamento. Mas não estou interessada, renuncie por favor. Um sorriso de merda apareceu no rosto da mulher. Daiki apenas a encarou. Havia muita coisa para desempacotar ali. Primeiro, que provocação do caralho. Segundo, Anko era virgem, andando por aí vestida daquele jeito. De maneira rígida, ele entregou a renúncia a ela e aceitou o pergaminho do céu. O que eu devo fazer com isso? Ele perguntou, impassível, apontando para sua virilha.
Não é problema meu, garoto, você deveria controlar seus hormônios. Anko deu de ombros, se isso te incomoda tanto. Apenas encontre uma kunoichi na floresta e faça o que quiser com ela, mas fique com os estrangeiros, hein? Aquela garota que saiu com seu time antes de você, a Stargirl, ela era bem bonitinha, por que não caçá-la e pegá-la? Se você pode derrotar um Jonin, Kurenai ou não, você não deve ter problemas para derrotar ela e seu time. Ela acabou de dizer para ele estuprar uma kunoichi estrangeira para se divertir? Ele saiu da cabine 1 minuto depois, com seu pergaminho celestial armazenado em seu selo da força dimensional um pouco atordoado. Ele quase tinha esquecido desde que retornou com Izobu. Quão brutal era esse mundo. Capítulo 83. Apesar do torpor de tesão que Anko deixou nele, isso não impediu Daiki de vasculhar os genins reunidos, prontos e esperando para fazer o exame com os olhos. E não demorou muito para que ele escolhesse seu alvo. Mas não o time Star. Não, em vez disso, ele encontrou uma equipe IVA composta por 3 homens, todos mais velhos que ele, cada um uniformizado com trajes vermelhos. Muito parecidos com os trajes de alto escalão que os típicos IVA Chunin e Jonin costumavam usar. O vermelho atraiu seus olhos como um touro e sua tesão foi esquecida, com suas íris vermelhas brilhando. Eles servirão, ele sorriu selvagemente. Principalmente porque ele podia ver que eles tinham um pergaminho da terra. Perfeito, ele não só poderia desabafar massacrando aqueles malditos aventureiros, como também poderia testar algo que quisesse e conseguir o que precisava para passar no exame ao mesmo tempo. Foi uma vitória para todos. E com isso, ele quis dizer ele, e não eles, porque aqueles filhos da puta não mereciam ganhar nada. Eles eram perdedores, afinal. Minutos depois, eles foram direcionados para os portões ao redor do campo de treinamento. Daiki fez questão de pegar um bem ao lado do Ivatin, e manteve os olhos fixos. E não muito tempo depois, Anko anunciou o início do exame, e todas as equipes passaram pelos portões. Cada um deles teve 5 dias para passar no exame. Daiki não precisaria nem de 2 horas. Ele se virou e olhou para a direita na direção de onde o portão pelo qual a equipe IVA entrou, e os encontrou facilmente com os olhos. Com o alcance absoluto de seu olhar, ele conseguia ver a floresta inteira na maior parte apenas varrendo o olhar. Se ele tivesse a visão de 360 graus do Byakugan também, ele poderia monitorar toda a floresta com os olhos literalmente fechados. O galho da árvore em que ele pousou depois de entrar na floresta se estilhaçou e se despedaçou enquanto ele decolava com um movimento brusco do corpo, um sorriso se abrindo em suas bochechas enquanto ele perseguia sua presa. Enquanto viajava, Daiki concentrou chakra em seus olhos, e uma poeira vermelha brilhante se formou ao redor dele, espalhando-se de sua íris. Antes de submergir rapidamente em seu corpo, ele escondeu completamente sua assinatura de chakra. Agora, nem mesmo o ninja sensor seria capaz de sentir seu chakra, mesmo que ele estivesse bem atrás deles. Não demorou muito para que ele alcançasse seus alvos. Afinal, eles não ficaram em movimento por muito tempo. Assim que se distanciaram o suficiente para chegar a uma pequena clareira, eles rapidamente pularam no chão e formaram uma barreira de pedra sobre eles, escondendo-os da vista e protegendo-os ao mesmo tempo, quase como uma concha. Para o mal deles, o Shinkugan conseguia ver através de qualquer objeto sólido com facilidade. E enquanto ele conseguia ver algo com os olhos, ele também conseguia ouvir qualquer coisa dentro daquela visão. Então qual é o plano, Naruto? Um deles perguntou, ele estava entre os 2 que estavam ajoelhados olhando para um deles especificamente, aquele que estava assumindo a liderança. Vamos manter as coisas simples? Perguntou Naruto, que respondeu colocando um dedo no chão. Eu memorizei as assinaturas de chakra da maioria dos nossos competidores, então podemos caçá-los quando quisermos, rapazes. O outro que não falou, um sujeito feio e corpulento, com um nariz redondo e gordo e olhos lacrimejantes, sorriu. Devíamos ir atrás de um desses times novatos de abraçadores de árvores, ele sugeriu. Eles tinham uns caras realmente bonitões, não é? O primeiro assentiu em concordância. Aquela Yamanaka era realmente uma gata e seu time parecia super fraco, certo? Ele sugeriu. Eu preferiria colocar minhas mãos naquela moça inspetora, Anko, não é? Você viu os melões daquela vagabunda? Eu adoraria vê-la agir toda arrogante e cheia de merda como antes, depois que coloquei minhas mãos nela. Não é uma má ideia, embora eu prefira ir para o time com aquela vadia Hyuga, Naruto riu e assentiu. Não consegui ver muito através daquela jaqueta dela. Mas o sensei me disse que as mulheres Hyuga são incríveis na cama e sempre têm melões grandes também. Ele e seu time colocaram as mãos em uma de suas integrantes na Terceira Guerra. Aparentemente disseram que era a melhor mulher que ele já teve. Certo, já chega seu lixo. Daiki bufou de desgosto, como se os caçadores de lixo merecessem colocar as mãos em uma beldade de Konoha. Com apenas um pensamento, as lâminas Kiba apareceram em suas mãos, invocadas do selo da força dimensional, e ele fez fluir seu chakra de relâmpago através delas. Um par de poderosas auras crepitantes de relâmpagos brilhou sobre as lâminas e Daiki empurrou o galho da árvore a 30 metros acima de onde ele estava observando. Um momento depois, suas lâminas cortaram a cúpula de terra como um par de facas quentes cortando manteiga. A cúpula se despedaçou, e ele estava entre eles antes mesmo que percebessem. A lâmina direita atacou e cortou o braço de Naruto, cortando no ombro. O idiota só teve tempo de arregalar os olhos e nem mesmo registrar a dor antes que seu pé acertasse sua têmpora e o atingisse com força, fazendo o ninja de Iva voar pelo ar com o golpe.
Aquele que queria colocar as mãos em Ino ficou boquiaberto em choque, mas novamente foi muito lento para fazer qualquer coisa com o ataque surpresa. Sua lâmina esquerda atravessou seu estômago e o iluminou como uma árvore de Natal. Ele gritou de agonia antes de ficar mole. Ele sacou sua espada e se virou para o último, que teve o bom senso de pular para longe dele. O Shinobi de pedra olhou boquiaberto para Daiki, antes que um rosnado furioso tomasse conta de suas feições. Seu bastardo. Ele rugiu, passando por selos de mão. 8 deles em rápida sucessão, pousando no selo de cobra para terminar com estilo terra, jutsu do dragão de pedra. O chão sob seus pés tremeu e se partiu, e um grande dragão serpentino feito de pedra surgiu da fenda no chão e avançou rapidamente em sua direção. Daiki admitiu mentalmente que o fato de poder usar um jutsu estilo dragão era impressionante. As técnicas elementais de dragão eram todas técnicas poderosas de nível superior de rank B, afinal. Foi uma pena para ele. Daiki era seu oponente. Ele ergueu uma das lâminas Kiba sobre o ombro e a lançou como um dardo no dragão de terra que se aproximava. A lâmina atravessou o jutsu num piscar de olhos e penetrou fundo no estômago do Shinobi de Iva. Ele cambaleou para trás, ofegando de dor, mas permaneceu de pé. Apenas com o pensamento de Daiki, a lâmina saiu do ferimento e girou como uma serra circular ao redor dele, cortando seus braços. Ele gritou em agonia sangrenta. E então suas pernas. Ele gritou ainda mais alto, antes que a lâmina disparasse de volta pelo ar em direção à mão de Daiki. Droga, 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 o gênio do rock rugiu, seu maldito Leaf B. Ele nunca conseguiu terminar, pois Daiki apareceu ao seu lado, com um sorriso implacável no rosto. Calha a boca, seu pedaço de lixo que gosta de pedras. Daiki cuspiu, interrompendo. As lâminas de Kiba retornaram ao seu selo de força dimensional com o pensamento e ele se abaixou e agarrou o agora sem membros e moribundo Iva Genin pela garganta e o levantou. Esse foi um jutsu muito bom que você fez aí, acho que vou tentar arrancá-lo dessa sua cabecinha de minerador inútil. Os olhos vermelhos escarlates de Daiki brilharam com malevolência. Afinal, eles eram os alvos perfeitos para ver até onde ele conseguia chegar com seu doujutsu nas mentes dos outros. Capítulo 84. Quando terminou, Daiki se viu tendo que se sentar. Sua cabeça estava absolutamente o matando. Não foi minha melhor ideia, ele fez uma careta, sentando-se sobre o corpo em coma do Iva Genin Naruto. Ele não estava morto, ainda. Ele poderia muito bem ter sido. Ele chutou seu corpo para sentar de costas por um motivo. Ele estava espumando pela boca, afinal. Assim como os outros dois, bem, o sem membros já havia sangrado e morrido, mas antes disso, ele também havia espumado pela boca. Que fique claro que penetrar mais fundo na mente de alguém do que seus pensamentos superficiais com seus olhos, não era um processo gentil. Na verdade, Daiki tinha certeza de que havia despedaçado suas consciências. Super ineficiente também, ele fez uma careta. Ele conseguiu um pouco do que queria, ninjutsu no estilo da terra e como treinar os fundamentos do chakra da natureza da terra, mas na maior parte do tempo, ele foi apenas bombardeado com suas vidas em geral, ele nem mesmo descobriu nada que já não soubesse sobre a própria Vila da Pedra Oculta. Mas a grande maioria das memórias que ele arrancou das cabeças deles eram absolutamente inúteis para ele e apenas se juntaram para lhe dar a maior das dores de cabeça. Embora ele tenha aprendido algo interessante. Esse time de mini Rock Umpers, o sensei deles, era um dos cabeças de merda que o matou originalmente. Hideo Itsuki, parte do corpo de explosão da Pedra Oculta. Uma risada escapou de Daiki, que logo se transformou em uma gargalhada intensa que ecoou ameaçadoramente pela floresta. Vou me lembrar desse nome, ele jurou. Todos os tipos de pensamentos passaram por sua mente, todos centrados em vingança e em como fazer o homem sofrer. Era quase uma pena que esse time de caçadores de pedras fosse formado apenas por homens. Se houvesse uma kunoichi entre eles, ele poderia ter seguido o conselho de Anko. Bem, não adianta ficar aqui. Daiki fez uma careta se levantando e ignorando sua dor de cabeça. Ele olhou para Naruto, que estava em coma e espumava na boca, antes de cuspir nele e chutá-lo no ar. Lixo, ele disse simplesmente, antes de cruzar os dedos e formar um clone de sombra. Então ele estendeu seu pergaminho do céu e o pergaminho da terra que ele havia saqueado dos 3 estúpidos, inúteis e fracos mineradores de lixo para que sua cópia fosse levada. O clone os aceitou com um aceno de cabeça e, sem dizer nada, saltou para as árvores e correu em direção à torre no centro da floresta. Havia mais coisas que ele queria conferir na floresta. Mas isso não era motivo para que ele não quebrasse o recorde do exame de 4 horas antes de Gaara e seus irmãos e fizesse dela sua cadela. Com seu clone indo completar o exame para ele, Daiki olhou distraidamente ao redor, seu olhar se aguçando com chakra e observando a vasta extensão da floresta. Ele encontrou o time 7 facilmente, e não viu ninguém dentro do alcance deles ainda. Ele localizou o time de grama facilmente também, e foi fácil ver que a troca já tinha acontecido só pela quantidade de chakra que o genin de grama que ele tinha observado antes. Agora tinha. Eles não estavam nem perto de Sasuke e sua equipe, mas o exame estava acontecendo há apenas 20 minutos. Talvez eu devesse ir fazer uma visita ao time das estrelas, ele se perguntou, mas definitivamente não seguir o conselho de Anko. Ele queria absorver um pouco do chakra deles, especialmente do cara que tinha tanto chakra estelar que estava fisicamente se infiltrando em seu corpo e o danificando. Ele poderia estimular o próprio chakra, ou até mesmo fazer com que Zobu fizesse, sem precisar ir até a estrela em si. O método do pavão misterioso era muito interessante.
Era bem definido no que podia e não podia fazer, mas o chakra manifestado com a técnica era incrivelmente denso, uma mortalha que era física e mais forte que aço. Isso lembrava muito do Susanoo ou do Mangekyou Sharingan do clã Uchiha. Se ele pudesse aprender a usar essa técnica em conjunto com, digamos, a capa de chakra de Isobu, ela funcionaria como armadura para ele também, e então ele poderia revertê-la para usar seu próprio chakra como armadura no modo Biju completo. Com esses pensamentos, ele vasculhou os 3 corpos Iva, saqueando-os até o último centavo e absorvendo cada pedacinho de chakra que eles tinham em seus corpos com a armadura infinita. Eles estavam definitivamente mortos agora. Mas pelo menos eles valiam mais agora do que quando vivos como lixo rochoso. Feito isso, ele vasculhou a floresta com os olhos, procurando pelo time das estrelas. É uma pena que eu não consiga um Susanoo meu, combiná-lo com o método do pavão misterioso seria loucura. Ele refletiu. Mas o único Sharingan por perto agora estava em posse de Danzo ou de Obito. Bem, Sasuke e Itachi também tinham Sharingan, mas ele não estava indo atrás dos olhos deles. Honestamente, ele preferiria muito mais os olhos e o Susanoo do Shizui, aquele cara era incrível. Mas seus olhos se foram, um estava na posse de Itachi, o outro estava na posse de Danzo, o que significava que ele teria que emboscar os dois para conseguir os 2 olhos para o Susanoo. Daiki fez uma pausa. Espere. O corpo de Shizui não está no rio Naka. Daiki lembrou-se de repente. Claro que estaria em um estado terrível, tendo estado lá embaixo por anos, e não tinha mais os olhos dele. Mas o cadáver de Seimi há muito havia perdido seus olhos, entre outras coisas, e usando força vital suficiente, seu corpo foi restaurado ao seu melhor estado, com os olhos regenerados e tudo. E ele acumulou uma quantidade considerável de força vital na armadura infinita desde que a obteve, mas ainda não havia usado nenhuma para si mesmo. Claro, os olhos seriam inúteis para ele, já que ele já tinha um doujutsu muito melhor que o Sharingan. Shinkugan até o fim. Um selo poderia funcionar, no entanto, ele refletiu. Talvez um baseado no selo dos 4 símbolos, nos próprios olhos dele, ou talvez no rosto dele conectado aos nervos ópticos. Ele selaria o Sharingan no Shinkugan e faria do Shinkugan o Jinchuriki mais ou menos do Sharingan, permitindo-lhe usar as habilidades do Sharingan através do Shinkugan também. Sim, isso poderia funcionar. E seria ainda mais simples do que projetar um selo para segurar em um biju. Provavelmente levaria um tempo, pelo menos 1 ou 2 semanas, mesmo com clones ajudando no processo, já que ele precisaria alterar o selo dos 4 símbolos. No entanto, os selos que ele aprendeu para absorver chakra da Infinite Armor e Chakra Armor seriam uma grande ajuda para conectar o chakra dos próprios olhos. Sim, ele gostou dessa ideia. Que ele arralhalhalha. A risada irrompeu de Daiki sim. Ele sabia lidar com isso. Ele podia imaginar agora. Modo Biju mais Susanoo Majestic Attire mais método misterioso Peacock. Com a concha absurdamente durável de Isobu mais eles, poucos poderiam esperar danificá-los. Você sabe que está parecendo um vilão agora, e essa risada louca não ajuda em nada. Isobu disse sem expressão. Ah, vamos lá, eu estou feliz. Daiki protestou, parando de rir. Ah, eu sei, só estou dizendo que você não deveria fazer isso em público. Isobu respondeu. A grandeza sempre foi encarada com inveja, ele supôs. E rir como um lunático louco não atrairia garotas gostosas com certeza. Mas você não precisava estragar minha onda, Daiki fez beicinho. Por isso não vou lhe contar minha ideia de deixá-lo muito mais forte. Eu já sei, estou a par dos seus pensamentos mais íntimos. Isobu disse sem expressão. Tartaruga gigante, épica, idiota e durona. Isobu bufou. Daiki o tirou da mente por enquanto, mordeu o polegar, tirando sangue e fazendo selos de mão, jutsu de invocação. De qualquer forma, ele tinha a melhor convocação para esse trabalho. Capítulo 85. Enquanto o Daiki original estava ocupado com seu truque de cientista maligno, seu clone estava indo direto para a torre no centro da floresta. Apesar de todo o tempo que os outros levaram para chegar lá, Daiki, tendo os pergaminhos necessários e sendo capaz de ver seu destino, não demorou muito para chegar lá. E muito antes de qualquer outra pessoa. Ele entrou por uma das muitas portas da torre, fechando-a atrás de si e se encontrando em uma sala ampla e espaçosa, com 2 portas de cada lado da parede oposta, enquanto no meio havia uma mensagem pendurada na parede. Sem o céu. Era uma mensagem fragmentada e uma dica para quem chegou até aqui com os 2 pergaminhos, abri-los agora. Enquanto desenrolava os pergaminhos e olhava distraidamente para os selos gravados neles, antes de jogá-los no chão. Daiki se perguntou quem viria vê-lo para parabenizá-lo por sua passagem. Houve uma nuvem de fumaça quando a matriz de invocação foi ativada. Mas ele não esperava por quem apareceu. Um homem idoso conhecido, com manchas vermelhas no rosto, vestido com túnicas vermelhas e brancas e um chapéu pontudo incrível. A Daiki-kun, o Sandaime o cumprimentou com um sorriso. Eu esperava que você chegasse aqui primeiro, eu sei, mas não tão rápido. 38 minutos desde o início do exame, tenho que admitir, estou impressionado. Por um momento, Daiki apenas encarou o velho antes de suspirar e dar de ombros. Na verdade, não. Eu poderia ter terminado isso em menos de 10 minutos se eu realmente quisesse. Ele admitiu. Ele tinha levado isso meio devagar, na verdade, se ele quisesse, ele poderia ter roubado o outro pergaminho de Anko e simplesmente vir direto para cá. É mesmo? O Hokage cantarolou levemente. Bem, seja como for, você quebrou o recorde anterior de 4 horas com uma vitória esmagadora. Seu nome entrará para a história dos exames Chunin, eu ouso dizer. Que fofo.
Legal, ele sorriu levemente. Então, posso perguntar por que você apareceu, Okage-sama? É tradição para mim parabenizar os primeiros a passarem no exame, o Sandaime respondeu facilmente antes de estalar levemente a língua. Na verdade, Daiki-kun, ouso dizer, depois do que conversamos no passado, que está tudo bem para você deixar de lado a formalidade comigo, certo? Eu preferiria muito mais que você se sentisse confortável perto de mim. Daiki levantou uma sobrancelha para o homem, antes de dar de ombros. Claro, como você quiser, velho, ele respondeu. Em resposta, Sarutobi riu, e se os ouvidos de Daiki não o enganavam, ele ouviu carinho em seu tom. Ah, aí está o seu verdadeiro eu, ele observou, audacioso e direto. Como Naruto nesse aspecto. Eu sou muito mais legal que o Naruto. Daiki cruzou os braços e respondeu. Eu tenho uma tartaruga épica, ela tem uma raposa com orelhas de coelho. Sarutobi levantou uma sobrancelha branca para ele com suas palavras, mas não comentou. Na verdade, eu queria perguntar, como está indo sua situação com seu novo inquilino? O velho perguntou. Incrível, respondeu Daiki. Sambro é o melhor. Ele até me ensinou um monte de jutsus aquáticos que seu antigo hospedeiro, Yagura, conhecia. Sambro? A segunda sobrancelha do Sandaime se ergueu e ele riu enquanto Daiki dava de ombros. Oh, querido pai falecido, não pensei que pudesse piorar. Podemos voltar para Isobro em vez disso? Isobu gemeu em sua cabeça. Este host foi claramente um erro. Ouvir a idiotice deles em multistério com esses clones é horrível. Daiki ignorou o melodrama de Isobu. Ele sabia que a tartaruga estava apenas brincando. Mas sim, está indo bem, você não precisa se preocupar com isso. Daiki acrescentou. Perdoe-me, um velho se preocupa às vezes, apesar das evidências apontarem que não há necessidade disso. Você está em uma situação um tanto estranha. Nunca houve um Jinchuriki como você até onde eu saiba. O velho se desculpou. Mas chega disso, vou acreditar em sua palavra. Há algo que desejo lhe pedir aqui e agora. Daiki forçou a careta que queria aparecer em seu rosto para baixo. E isso seria? Você já sabe, o velho sorriu conscientemente, eu mantive distância e não toquei no assunto. Mas o período que antecede as finais dos exames será um bom momento para aproveitar. Daiki-kun, você vai, ou não, aceitar minha oferta para se tornar um candidato ao Okage? Droga, ele sabia que isso aconteceria. O que você quer dizer com período que antecede as provas finais? Ele perguntou, desviando o assunto. Sarutobi claramente sabia o que estava fazendo, mas mesmo assim respondeu, você é poderoso para sua idade, mas sem o poder do Sanbi. Você nem chega perto do poder e da habilidade necessários para ser um Okage, explicou o velho. Ser Okage não é apenas liderar a vila, mas também ser o protetor da vila, o principal pilar que sustenta essa vila sobre seus ombros. As duas principais qualidades necessárias para um Okage são o amor por essa vila e a força para protegê-la. Não a capacidade de liderança e inteligência? Daiki não pôde deixar de questionar. Embora fosse preferível que eles tivessem isso também, eles são menos necessários do que os que acabei de listar. Conselheiros e aqueles em quem você confia podem assumir essas responsabilidades se necessário. O Sandaime balançou a cabeça. É por isso que se você aceitar, eu supervisionarei pessoalmente seu treinamento. Mas tenha em mente, você não se tornará Okage por anos ainda se aceitar, então não se sinta pressionado por isso. Foi um bom negócio para ser honesto nessa frente. Treinamento do próprio professor, que como Kakashi era conhecido por saber mais de 1000 jutsus, mas diferente de Kakashi, havia dominado cada um deles. E se você morrer antes que eu esteja pronto? Daiki precisava perguntar, ele não era um idiota, ele havia pesquisado as leis da vila cuidadosamente depois que o velho lhe fez a oferta. Se você me escolher como seu sucessor e me treinar como tal, se eu não estiver pronto para isso e você morrer, eu serei empurrado para essa posição. A palavra do Okage era lei nesta vila. Se eles escolhessem um sucessor, então eles seriam o próximo Okage. Outros como o Daimyo só tinham uma palavra a dizer sobre o próximo Okage, se o próprio Okage morresse sem escolher um sucessor. O que era o problema, porque se as coisas não corressem bem, em um mês, esse homem estaria morto. E se ele aceitasse sua proposta, Daiki seria empurrado para a posição de Okage. Não precisa se preocupar com isso, o Okage riu levemente, ignorando suas preocupações. Embora eu esteja realmente velho, ouso dizer que não estou nem perto de morrer tão cedo, especialmente considerando que o velho Gnomonoki ainda está forte. Isso não era o que ele queria ouvir. O velho quase confirmou que se ele aceitasse, ele seria escolhido como seu sucessor e acabaria como Okage se o homem morresse durante o Konoha Crush. Porra! Se eu aceitar, poderei olhar as coisas no pergaminho proibido? Ele perguntou. Sim, Sarutobi respondeu simplesmente, na verdade, você será obrigado a fazê-lo. Apenas no caso de algum dos jutsus ali ver a luz do dia e precisar entendê-los e combatê-los. Foda dupla. Tipo, essa foi uma oferta incrível pra caralho. Isso fez com que fosse ainda mais tentador aceitar a oferta do velho. Devo, ele pensou, sua mente estava a mil com todas as possibilidades. Para salvar o Okage, ele provavelmente precisaria se envolver naquela luta de alguma forma. Talvez envolver Jiraiya também. Ele poderia liberar Jiraiya com suas próprias invocações para lidar com Orochimaru. Provavelmente. Mas ao se envolver naquela luta, ele definitivamente teria que usar o poder de Isobu e revelaria seu status de Jinchuriki.
De qualquer forma, Akatsuki descobriria seu status de alguma forma se ele realmente se envolvesse totalmente no crush. Mas, acesso ao pergaminho proibido e ensinamentos pessoais do Sandaime Okage, o professor e terceiro deus do Shinobi, com seus clones, isso equivaleria a muito mais do que apenas um mero mês de treinamento. Se ele se esforçasse para usar até 50 clones por dia para treinamento, isso pode equivaler a quase 4 anos de treinamento em ninjutsu e outras disciplinas com um homem. Isso pode torná-lo mais do que páreo para lidar com Akatsuki, especialmente porque ele conhecia todas as suas habilidades. Daiki rangeu os dentes. Foda-se, ele gritou, fazendo Sandaime piscar de surpresa. Eu vou fazer isso, velho, me inscreva, eu vou com tudo. E se ele acabasse se tornando Okage no crush, ele apenas treinaria Naruto e imporia o chapéu a ele. Sim, isso vai funcionar. Sarutobi riu bem, um pouco dramático da sua parte, mas estou feliz em ouvir isso, o velho refletiu, muito bem, de agora em diante Daiki-kun, você será meu aluno. Começaremos seu treinamento assim que este exame secundário terminar. Parece bom, Daiki sorriu, cerrando os punhos. Tenho vários outros jutsus para aprender, será mais rápido com sua ajuda. Ele tinha um monte de jutsus de vento para aprender que Yagura conhecia e agora o jutsu de terra que ele aprendeu com as mentes daqueles monstros de pedra. Isso não será problema, o velho assentiu, mas acho que você deveria dissipar agora, certo, Clone-kun? E deixar Daiki saber tudo o que conversamos. Como esperado, o velho Okage sabia que era um clone. Claro, Okage-sensei. Daiki sorriu para o homem, antes de fazer exatamente isso e se dispersar. O Daiki original, depois de invocar um dos camaleões do clã e atribuir a ele a missão de encontrar e recuperar o cadáver de Shizui Uchiha, decidiu dar uma olhada na equipe da Vila da Estrela Oculta. Ele manteve distância deles, apenas examinando-os de longe com os olhos e observando como eles moldavam e usavam seu chakra e memorizando os selos de mão usados. Ele notou com interesse, enquanto paravam no topo de uma árvore enorme, com vista para uma clareira ampla e espaçosa com uma caverna que levava ao subsolo. Não foi difícil entender por que eles pararam. Era porque havia uma briga acontecendo no meio da clareira. Mas não era nenhum shinobi ou kunoichi lutando. Era um urso enorme, facilmente com mais de 100 pés de altura, enfrentando um par de lobos muito menores, mas ainda enormes. Eles eram estranhos para lobos, no entanto. Com cerca de 15 metros de altura com pelo azul acinzentado e branco, e crinas pretas de leão ao redor do pescoço. No entanto, um deles tinha um pouco mais de crina que subia sobre a cabeça como um moicano preto espetado. Eles eram Black Manel Wolves, se ele não estava errado. Eles eram nativos do País do Fogo, no entanto, esses eram muito maiores do que a variedade usual deles, que eram mais parecidos com o tamanho de lobos normais. Por que diabos todas as criaturas na Floresta da Morte acabaram ficando gigantes? E era estranho por si só que eles estivessem realmente enfrentando o urso muito maior. Mas, um único olhar para a entrada da caverna e ver o subsolo com seus olhos lhe disse o porquê. 4 lobos muito menores estavam escondidos dentro da caverna, fora da vista. Ele disse menores, mas eles ainda eram enormes comparados a lobos normais, com uns bons 10 a 15 pés de altura. Ele presumiu que eram filhotes de lobo, e os dois brigando eram os pais tentando protegê-los. Naquele momento uma onda de memórias passou por sua mente e Daiki congelou. Aquele maldito clone. Ele rosnou. Ele também teria aceitado a oferta, já que o clone era literalmente ele. Mas culpar o próprio clone o fez se sentir melhor. Acho que realmente preciso fazer Cedrum agora. Daiki fez uma careta. Ele precisava colocar as mãos em todos os Power UPS disponíveis que pudesse se tornar um com a rotina se quisesse que as coisas fossem do seu jeito agora. Capítulo 86. Os rugidos de um urso enorme sacudiram o ar, enquanto 2 lobos gigantes uivavam em desafio, e Daiki suspirou. Típico, simplesmente típico. E Orochimaru já estava em movimento também, começando seu ataque ao time 7. Daiki observou distraidamente enquanto, a milhares de metros de distância, Naruto era jogado para longe de seus companheiros de equipe por uma rajada de vento extremamente poderosa, lançada em espiral pelo ar, mais profundamente na floresta, e era prontamente engolido por uma cobra gigantesca que pairava sobre até mesmo um urso de 30 metros de altura enfrentando os 2 lobos gigantes de juba preta. Por que as invocações de cobras tinham tantos membros enormes do tamanho de chefes? Daiki balançou a cabeça e deixou o time 7 de lado por enquanto. Orochimaru não iria matá-los, de qualquer forma, ele tinha um tempinho. Seus olhos se desviaram para a luta que acontecia entre 3 feras gigantes da floresta. O macho do par correu para o urso pela frente, indo para seu pescoço, apenas para o urso se erguer sobre suas patas traseiras, elevando-se muito acima do lobo e batendo uma pata com garras de navalha em sua bochecha que levantou o enorme lobo do chão e o esmagou contra uma árvore enorme que tinha, facilmente 1000 pés de altura. Aquele urso tinha um poder incrível, mas os lobos eram astutos. Porque o ataque frontal distraiu o urso, tempo suficiente para a loba ficar atrás dele e cravar suas presas na parte inferior das costas dele, onde sua espinha estaria. Ela estava tentando paralisar o urso. O urso rugiu e girou fisicamente, mas a loba o prendeu com tanta força que foi pega e girada pelo urso enquanto ele se movia. Percebendo que não conseguiria alcançá-la com os braços, o urso se debateu violentamente, tentando desalojar a loba, apenas para que o lobo saltasse de volta para fora da floresta, onde havia colidido com a árvore enorme, e saltasse no ar, com os dentes afiados como navalhas brilhando.
O urso rugiu de dor enquanto o lobo macho roía seu lado. Mas parecia que o urso também não era estúpido. Ele desistiu de tentar desalojar os lobos ali mesmo antes de se jogar para trás. A loba gemeu de dor quando o urso a esmagou sob seu peso. Os dentes dela se soltaram e o urso se levantou e atacou com as duas patas enormes, agarrando o lobo macho pela cabeça e arrancando-o do lado do urso, enquanto o sangue jorrou em grandes jatos pelo ar. O urso levantou o lobo pela cabeça, apertou seu crânio com as duas patas enormes e o agarrou. O lobo uivou em agonia. Era triste, mas táticas, inteligência e números superiores nem sempre conseguiam preencher a lacuna que permitia superar o poder bruto e puro. Ele já podia ver como isso aconteceria. O urso esmagaria o crânio do lobo macho, matando-o, deixando a fêmea sozinha para se defender do urso. Ela faria presas fáceis 1 a 1, mortas ou forçadas a fugir e deixando os filhotes indefesos de qualquer maneira. Este lugar era a lei da selva. Honestamente, o mundo inteiro prosperava nesse aspecto. Era assim que o mundo funcionava. Daiki já havia aceitado isso há muito tempo e se tornado parte do ciclo. Era um mundo de cão come cão. Ainda assim, ele se viu saltando no ar impulsionado por um Shunshin. Ele sempre foi um amante de cães. Ele disparou no ar acima do urso, antes de erguer ambas as mãos acima dele e disparar um par de Force Palm Jutsu de suas mãos, lançando para baixo no ar como uma bala. Ele se lançou em um giro para frente, ganhando muito impulso e caindo sobre o crânio do urso com o golpe de joelho mais poderoso que conseguiu dar. Um enorme estalo ressoou pelo ar e o urso congelou, suas patas ficaram moles e derrubaram o lobo macho no chão, que caiu de pé, atordoado. Um momento depois, o urso titânico cambaleou antes de cair de lado, com os olhos revirados para trás do crânio, e seu enorme volume fazendo o chão tremer como se um mini terremoto tivesse ocorrido. De pé sobre o urso em coma, ou possivelmente morto, Daiki encontrou os olhos do lobo macho gigante que o encarava com os olhos arregalados, chocado. Um momento depois, a fêmea se juntou a ele, mancando carinhosamente até seu companheiro e olhando com cautela. De nada, Daiki disse secamente, os olhos voltados para a linha das árvores, onde o time principal o encarava com os olhos arregalados. Eles imediatamente deram meia volta e fugiram. Daiki fez um clone de sombra. O clone imediatamente disparou em direção à linha de árvores atrás deles. Daiki olhou para os dois lobos antes de se sentar na cabeça do urso de pernas cruzadas. Agora que ele olhou para eles, esses lobos tinham uma aparência meio legal. Quando seus filhotes crescessem, eles seriam uma matilha de 6 lobos enormes desse tamanho. Puxar um Kakashi e treinar essas coisas para serem Ninken. Isso seria um baita movimento de poder, principalmente porque com seu tamanho imenso, eles seriam muito mais combatíveis, e Paco enfrentou Jonin e outras coisas na outra linha do tempo. Ele realmente não precisava deles para si mesmo, mas eles poderiam ser um bom presente para alguém e ser uma grande ajuda para ele mais tarde, por meio deles se tornarem mais fortes. Quem ele conhecia que precisava e queria um contrato de invocação? Sasuke não precisaria deles, mesmo que não fosse até Orochimaru. Ele colocaria as mãos no contrato do Hulk sem dúvida de alguma forma e o Uchiha tinha acesso ao contrato do Cat também. A Nabi já tinha seu Tiger, embora ele tenha feito uma nota mental para caçar mais alguns para ela, dar a ela um pacote inteiro deles. E Nata então? Ou talvez tentem. Tentem queria um contrato, não é? Caramba, ele provavelmente poderia passar o treinamento deles para ela também. Já que ela tinha Gai como seu sensei e ele seria capaz de incomodar Kakashi para dizer a ela como treiná-los para Ninken. Ei, Daiki falou, deixando os lobos tensos com sua voz, era meio engraçado. Ele levantou a mão e tirou um dos contratos de invocação em branco que ele tinha feito através do trabalho de clone. Sabe, eu salvei vocês aqui e agora. Mas tem um bando desses ursos nessa floresta. O que vai acontecer com vocês se vocês encontrarem outro? Eu me pergunto. Ele quase se sentiu como um vendedor de carros desprezível. Capítulo 87. Enquanto Daiki original estava fazendo um acordo, seu clone estava em perseguição ao time das estrelas. Bem, ele disse perseguição, mas eles eram muito mais lentos que ele. Então ele passou por eles em alta velocidade, ficando na frente deles e os cortando. Olá de novo. Daiki os cumprimentou com um sorriso enquanto eles congelavam no topo de um galho diante daquele em que ele estava, braços cruzados e casualmente encostados no meio da árvore. Como, a garota bonita do time, Okuto, se ele lembrava bem do nome dela, congelou e olhou para ele com os olhos arregalados. Eu sou muito mais rápido que vocês, seu sorriso se transformou em um sorriso largo, então vocês são de Oshigakure, hein? Nós somos, confirmou o garoto baixo de cabelos roxos que ele lembrava de Naruto ter conhecido. E você é Daiki Yurei, certo? Ele perguntou, hesitante. Ah, você me conhece? Daiki levantou a sobrancelha em interesse. Nós ouvimos os outros genins falando sobre você mais cedo durante o primeiro exame. Ele fez uma careta. Na verdade, esperávamos evitá-lo. Inteligente da sua parte, ele elogiou levemente. E era claro, o método do pavão misterioso era uma técnica bem incrível. Mas era inútil se eles não conseguissem nem mesmo levantá-la a tempo de bloquear qualquer um dos ataques dele ou acertá-lo. Era por isso que o Grind era a verdadeira base para todas as habilidades Shinobi. Sem a habilidade física de reagir em primeiro lugar, todos os jutsus e habilidades eram inúteis. No final das contas, seus olhos, seus selos, sua armadura e todos os seus jutsus eram meros suportes suplementares para o poder estrondoso de seus músculos aprimorados pela força épica.
Fale por si mesmo. O terceiro da equipe, o único que Daiki não reconheceu, rosnou, ele pode ser forte comparado aos outros aqui. Mas comparado ao poder do nosso chakra estelar que todas as vilas cobiçam, ele não é nada. Ele juntou as mãos em um selo modificado. Os dedos indicador e mindinho estendidos e se tocando, formando uma forma triangular, o chakra roxo queimando em suas costas como uma chama poderosa e o gênio estelar sem nome engasgou. Os olhos se arregalaram de dor quando, de repente, o punho de Daiki foi enterrado em seu plexo solar. Ele se contorceu em volta do punho de Daiki, antes que seus olhos arregalados revirassem para trás da cabeça e ele caísse inconsciente. Daiki soltou o punho e deixou o garoto cair no chão inconsciente, antes de prender o corpo dele sob o pé. Tudo aconteceu tão rápido que nenhum dos outros dois teve a chance de vê-lo se mover antes que o garoto já estivesse caindo. Seiya. Okuto engasgou, mas em vez de atacar Daiki, ela rapidamente saltou para trás, suas mãos caindo no mesmo selo, enquanto o garoto de cabelo roxo saltou para o outro lado de Daiki e fez o mesmo, cercando de ambos os lados e forçando-o a escolher um alvo e ir atrás dele enquanto o outro poderia atacar por trás. Daiki não se incomodou em atacar nenhum dos dois, em vez disso. Ele ativou a armadura infinita em seu ombro e observou com interesse enquanto o chakra da estrela roxa era sugado do corpo do garoto sob seu pé até a boca da armadura de cabeça de Izobu. Você está absorvendo o chakra dele? Okuto olhou boquiaberto para ele. Algo assim, Daiki sorriu para ela, olhando em sua direção. A coisa é fofa, ninguém realmente cobiça sua coisinha de meteoro. É interessante e eu poderia fazer uso do seu método do pavão misterioso e planejo fazer isso, mas não é tão bom assim considerando as desvantagens. Ele inclinou a cabeça, bem a tempo de evitar uma serpente roxa flamejante de chakra que rugia e mirava na parte de trás do seu crânio. Ele, é claro, não precisava fazer isso e estava apenas se exibindo. Ele estendeu a mão e agarrou a serpente e puxou-a, ouvindo um grito atrás dele. O garoto de cabelos roxos que astutamente se aproveitou do momento em que ele voltou sua atenção para sua companheira de equipe foi puxado pelo ar e Daiki girou, desferindo uma joelhada em seu estômago. O garoto engasgou com o golpe, mas permaneceu consciente. Surpreendentemente, ele era mais resistente que seu companheiro de equipe, ou pelo menos tinha muito mais tolerância à dor. A cotovelada subsequente em seu crânio, no entanto, jogou o garoto no chão antes que o chakra em suas costas pudesse ser moldado para conter, e ele caiu inconsciente no galho da árvore, assim como seu companheiro de equipe. Um momento depois, cordas roxas etéreas brilhantes de chakra foram lançadas contra ele enquanto ele estava ocupado com seu verdadeiro alvo, os 5 delas no total, mirando em suas pernas, braços e pescoço. Assim que o chakra estava prestes a fazer contato com ele, as cordas perderam a forma e se quebraram em chakra bruto e foram absorvidas por sua armadura corporal. Ele direcionou o chakra para a armadura infinita para mantê-lo seguro. Afaste-se deles. Okuto rosnou para ele. Daiki olhou por cima do ombro e viu que seu chakra estelar havia se formado em uma capa alada ao redor de seu corpo e ela disparou em direção a ele, disparando pelo ar como uma bala usando as asas de chakra. Ela deu um soco nele enquanto se aproximava, o chakra que cobria seu punho se expandindo em uma garra de chakra roxa menor, mas parecida com aquelas que ele podia usar em sua capa de Jinchuriki, que foi prontamente devorado pela armadura infinita. Os olhos de Okuto se arregalaram e ela se virou antes de alcançá-lo, e atacou com um chute voador em direção ao rosto dele. A armadura infinita sugou o chakra ao redor do pé dela, mas não conseguiu fazer nada contra o chute físico, carregado com bastante impulso da trajetória de voo aprimorada pelo chakra dela. Ela era bem inteligente. Era uma pena para ela que ele tivesse tanto orgulho de sua força física. Ele segurou o chute dela com os antebraços, colocando-os um sobre o outro em um bloqueio cruzado. A força do chute dela ainda conseguiu forçá-lo a recuar um passo, o que foi bom para ela. Os olhos de Okuto se arregalaram quando ele agarrou o pé dela. Ela rapidamente fez o selo de mão que ela e seus companheiros usavam para iniciar seu jutsu e chakra roxo formou cordas em suas costas um momento depois e o atacou, apenas para ser devorado por sua armadura. Então, segurando o pé dela, ele puxou e girou, antes de jogá-la no cerne da árvore. A casca estalou com a força da pancada e Okuto gritou de dor, antes de cair na base do galho em que estava enquanto a soltava. Então você é o mais forte deste time, hein? Daiki refletiu, ele não esperava por isso. Mas novamente um deles era um desconhecido e o outro, ele se lembrava de ter seu corpo cedido devido ao treinamento de chakra estelar, enquanto a própria Okuto parecia estar forte. De qualquer forma, ele já tinha visto o suficiente para ter uma boa noção de como eles manipulavam seu chakra estelar. Ele tinha uma boa ideia de como recriar o método do pavão misterioso agora, uma vez que ele realmente usasse o chakra ele mesmo. O primeiro já estava com a menor quantidade de chakra restante antes da exaustão de chakra, então Daiki o deixou e voltou sua atenção para o garoto de cabelo roxo opaco. Ele tinha a maior e mais pura concentração de chakra estelar devido a ele poluir seu próprio corpo. Espera, Okuto arfou atrás dele, parando-o no caminho. Ele olhou para a garota e a viu alcançando fracamente sua bolsa de equipamentos e puxando um pergaminho de cor clara familiar. Se eu te der nosso pergaminho do céu, você nos deixará em paz? Essa foi a jogada inteligente a ser jogada agora. Oferecer a ele o alvo do exame e abrir mão da chance de seu time passar em troca de ele deixá-los em paz. Infelizmente para ela, no entanto,
Eu já tenho o que preciso para passar. Daiki deu de ombros. Eu mirei em vocês especificamente porque eu queria colocar minhas mãos em um pouco do seu chakra estelar. Como eu disse 1 minuto atrás, eu posso fazer um uso decente dele. Mas não se preocupem, eu não vou matar vocês ou algo assim. Honestamente, vocês deveriam estar me agradecendo. Oculto olhou boquiaberto para ele. Obrigado. Por nos atacar? Mais ou menos, mas mais para o lado de eu salvar a vida do seu companheiro de equipe. Daiki sorriu para ela e se abaixou, agarrando o garoto de cabelo roxo pela gola da jaqueta e levantando-o. Afinal, aquele treinamento especial que vocês fazem perto do seu pequeno meteorito na sua vila? Está matando vocês, ele revelou, antes de estender a outra mão e puxar a jaqueta do garoto para revelar seu torso levemente musculoso, mas bastante fino, e as profundas marcas roxas brilhantes como chamas espalhadas por todo o seu estômago e peito. O que é isso? A garota mais velha arregalou os olhos, antes de morder o lábio, chegando a uma conclusão ela mesma. Isso é chakra estelar. É, não é? Eu posso sentir. Há uma razão pela qual seu terceiro Oshikage proibiu o treinamento estelar em sua vila, sabia? Daiki informou prestativamente. Ele torna seu chakra muito mais forte e cresce rapidamente, mas no processo, a maioria de vocês que está passando pelo treinamento morrerá. Essas marcas em seu corpo é envenenamento de chakra, especificamente um veneno conhecido como radiação. Os efeitos da estrela vazam de sua rede de chakra para seu corpo e atacam seus órgãos, células e coisas assim. Mesmo na chance de 1 em 1000 de você sobreviver ao treinamento, sua expectativa de vida será drasticamente reduzida e você pode morrer a qualquer momento. Oculto olhou para ele por um momento antes de engolir em seco. Se é assim, então por que você quer nosso chakra para você? Ela questionou. Ela provavelmente estava procurando alguma falácia em suas palavras, uma maneira de negar suas palavras. Ele não podia exatamente culpá-la, afinal. Ele estava basicamente dizendo a ela que o atual líder da aldeia os estava submetendo a um treinamento que mataria a maioria deles. Porque eu sou incrível, Daiki deu de ombros, eu desenvolvi um pequeno selo especial que filtrará o envenenamento por radiação do chakra estelar, purificando-o e tornando seguro para meu uso exclusivo. Isso. Oculto mordeu o lábio, balançando a cabeça. Como você sabe de tudo isso? Por que você fez um selo como esse para o nosso chakra estelar? Há quanto tempo você está planejando isso? Novamente Daiki deu de ombros. Na verdade, o selo foi feito para outra coisa. Vocês simplesmente apareceram no meu radar quando vi que estavam aqui, nada mais. Nada menos, ele respondeu. Quanto a como eu sei de tudo isso? Informação é poder e digamos que eu tenho alguns espiões muito úteis que me relatam todo tipo de coisas como essa. Isso não é justo de jeito nenhum. Oculto suspirou em derrota, caindo contra o galho, com um sorriso confuso estampado em seu rosto. A vida não é justa. Daiki deu de ombros e começou a drenar o chakra do garoto em seu aperto. Ele drenou o garoto até o ponto antes da exaustão do chakra, e ele observou enquanto as marcas roxas brilhantes do chakra se espalhavam por seu corpo, desapareciam, antes de soltar o garoto e deixá-lo cair no galho da árvore novamente. É claro, ela gemeu. O que eu vou fazer com isso? Como eu poderia saber? Daiki levantou uma sobrancelha. Não é realmente minha função ajudar você. Oculto fez uma careta com as palavras dele, antes de cerrar os dentes e se levantar com os pés trêmulos. Esse selo que você tem, seria possível trocá-lo? Ela perguntou. Daiki fez uma pausa. Agora, essa foi uma ideia. Ele realmente planejava usá-lo apenas para si mesmo, mas poderia ser muito útil ter o Shigakure em dívida com ele. Eles realmente não tinham nada de valor além da estrela em si. E se ela trouxesse à tona o que ele revelou a ela para as pessoas de sua aldeia, especialmente para aqueles que estão em Oshikage Faki, ela provavelmente seria marcada como uma traidora de sua aldeia. Mas se fosse por esse caminho, ele poderia trabalhar com isso também. Uma vila menor inteira capaz de usar o método do pavão misterioso livremente, seria muito bom ter para ajudar mais tarde. Mas uma única Kunoichi amplificada pela própria estrela cheia que estava em dívida com ele, poderia ser ainda melhor. Que tal eu te dar o selo, e você pode mostrar como ele funciona na sua vila? Daiki refletiu, se sua vila estiver interessada, eles podem entrar em contato com Konoha e nós faremos um acordo comercial. Oculto piscou. Você faria isso? Ela perguntou surpresa. Daiki deu de ombros. Pense nisso como uma pequena retribuição por eu ter sido rude com vocês e ter roubado seu chakra. Ele respondeu graciosamente, se é que ele mesmo dizia isso. Ok, a garota mais velha assentiu antes de sorrir brilhantemente. Então, como fazemos isso? Daiki resistiu à vontade de sorrir. Vai ter que ficar no seu torso, então você vai ter que tirar a blusa e qualquer calcinha que estiver usando aí, ele respondeu. Os lindos olhos índigo de Oculto se arregalaram e suas bochechas ficaram vermelhas como fogo. Ela disse, surpresa. Capítulo 88. Havia um sorriso no rosto do Daiki original quando ele deixou o recém-formado clã de invocação do Lobo-Guará Negro para aproveitar sua enorme refeição de urso juntos. Foi surpreendentemente fácil fazê-los concordar com o contrato de invocação, e agora eles se tornariam muito mais fortes e inteligentes no futuro por causa disso. E isso sem levar em conta a possibilidade de receberem treinamento Ninki no futuro. Agora, ele se viu jogando de espectador para Sasuke versus Orochimaru. Naruto já havia retornado, o salvou e levou uma surra e estava atualmente pendurado como um saco de lixo preso a uma árvore. Ele piscou, uma onda de memórias passando por sua mente de repente e ele gemeu, colocando a mão no rosto enquanto o sangue corria para o sul.
Ele podia ver em sua mente, oculto, a linda garota mais velha de cabelos castanhos, de topless, pele clara, melões redondos e empinados um pouco maiores do que um punhado, cobertos com pequenos brotos rosados, como eles se sentiam em suas mãos enquanto ele os movia, para aplicar o selo do filtro de chakra corretamente, e o gosto de seus lábios enquanto ele roubava um beijinho atrevido dela assim que terminava de aplicar o selo. Malditos clones! Bem, pelo menos ele tinha uma quantidade razoável de chakra estelar para começar agora, e ele definitivamente conseguia entender o que seu clone planejou e passou para ele. Mas ele deixou isso de lado por enquanto, e se concentrou na luta que estava acontecendo. Ela estava chegando ao fim agora. Ele observou Sasuke amarrar Orochimaru a uma árvore enorme com shurikens e fios ninja entre os dentes e aplicar alguns selos de mão. Era isso. Em menos de um minuto, Orochimaru daria a Sasuke o selo amaldiçoado. Uma coisa tão útil que ele não tinha chance de recriar sozinho, não sem o DNA de Julgo. Honestamente, o Cursed Seal em si fornecia muitos benefícios. Ele não apenas atraía energia natural automaticamente, permitindo que ela fosse coletada passivamente e permitia que alguém basicamente ficasse no modo sábio enquanto estivesse ativo, mas também concedia ao usuário uma transformação sábia como a de Julgo. E se Kabuto fosse uma referência, ambas as formas de estilo de chakra da natureza, empilhadas juntas. Ele meio que queria isso para si mesmo. O único problema era lidar com aquele fragmento de Orochimaru que estava contido dentro do selo. Você não precisaria se preocupar com isso, no entanto, Izobu interrompeu. Para fazer assim, o fragmento de alma teria que entrar no seu subconsciente, o que, embora para algumas pessoas seja um grande problema, é um ponto discutível para você, quando eu já vivo no seu subconsciente. Se você quer esse selo, então pegue-o, eu destruirei o fragmento de alma. Daiki congelou. Você tem certeza disso? Daiki perguntou com a voz séria. Porque se assim fosse, isso mudaria, embora não tudo e muito. Shiromari e o clã Camaleão não poderiam lhe ensinar Senjutsu. Foi uma das primeiras coisas que ele perguntou. O próprio Shiromari era capaz de usar Senjutsu, mas isso não tinha nada a ver com seu clã Camaleão, e mais a ver com o lado de seu pai Manda, o clã Snake. Ele nem sequer aprendeu Senjutsu, pois sobreviveu e ganhou acesso a ele, afinal. A maneira como se aprendia Senjutsu com as cobras não era por meio de treinamento ou sendo ensinado, era por meio de ser mordido, injetado com Senjutsu, o próprio veneno, por falta de um termo melhor, sobrevivendo e se adaptando. Shiromari não tinha a mínima ideia de como ensiná-lo a sentir a energia da natureza. Então, a menos que ele de alguma forma conseguisse que os Toads o ensinassem, aprender Senjutsu era quase impossível para ele. Mas o selo da maldição atraiu energia da natureza. Havia uma pequena possibilidade, ele poderia usá-lo, no lugar do óleo de fonte de sapo que Naruto usava, expô-lo ao seu corpo por tempo suficiente e treinar para sentir a energia em si. Para todos os efeitos, o selo da maldição do céu seria um trampolim para ele, para criar sua própria variação do modo sábio. Não Toad, não Snake e não qualquer merda que a Shirama Senju tenha tido. Você é o único bem versado em selos, Izobu respondeu. Você já deveria saber o que acontece quando um ser vivo e consciente fica preso dentro de um selo em alguém. O subconsciente age como uma ponte de consciência para todos os que estão presos àquele corpo, e pelo que eu entendi, isso Orochimaru usa para invadir os corpos dos outros. Ele ataca e luta pelo controle do subconsciente deles e de lá, o subjuga. Daiki assentiu em concordância. Isso conferiu. Talvez se o selo em si não estivesse conectado a nada, seria diferente. Mas quando fosse aplicado ao chakra do próprio portador, a energia espiritual física e mental do portador teria uma ligação direta com o subconsciente. E faria muito sentido no motivo pelo qual Orochimaru não marcaria um Jinchuriki como Naruto. Para ser perfeitamente honesto, se Daiki estivesse no lugar de Orochimaru, ele teria marcado Naruto, matado Sasuke e tirado seus olhos. Assumido o corpo de Naruto e implantado o Sharingan naquele novo corpo. O dreno do Sharingan não seria nada digno de nota naquele momento, não em um Uzumaki Kyuubi Jinchuriki, filho do Uzumaki Kyuubi Jinchuriki anterior e de um pai Kage extremamente poderoso, tendo sido exposto ao chakra da própria Kyuubi desde o momento em que foi concebido. Na verdade, a única razão pela qual Naruto ficava exausto no começo era provavelmente porque a maior parte do seu chakra sempre era usado para reforçar o selo dos 8 trigrama, e ele só tinha acesso a uma fração do seu chakra total, como 20% na melhor das hipóteses. Sério, se houvesse alguma pessoa viva cujo corpo ele escolheria, seria o de Naruto. E Orochimaru não era um retardado absoluto, na maioria das vezes. A única razão pela qual ele não iria atrás de um corpo tão absurdamente incrível seria se fosse impossível. Porque Kurama iria esparramar seu pequeno fragmento de alma? Ele era um cara bem possessivo assim, afinal. Apesar de seu ódio atual por sua situação, Naruto era seu hospedeiro, que chegou ao ponto em que Kurama se recusaria a deixar Naruto ter Fukazaku reunindo o chakra da natureza para ele também. E ele tinha, mesmo neste ponto, no fundo, um respeito relutante por Naruto. Porque dê algum crédito ao cara, apesar de toda a merda que ele passou com a vila. Por mais áspero que ele pudesse ser, ele era um cara legal e compassivo. E não se deixava bater como uma vadia chorona, não importava quantas vezes seu rosto fosse forçado a bater na terra, quantas vezes ele fosse chutado e ridicularizado. Ele sempre se levantava. Daiki tinha que respeitar, no mínimo, uma coragem como essa.
Sasuke, em contraste, realmente não era nada de especial, não sem levar em conta que ele era uma transmigração de Indra. No que diz respeito a talento e habilidade, comparado a Madara, Itachi, Shizui, Inferno, até mesmo a namorada fofa de Itachi, Izumi, que tinha seu Sharingan desde o nascimento e era um prodígio de taijutsu que faria Gai chorar de admiração, Sasuke realmente não se comparava. O próprio Naruto era muito mais prodígio do que Sasuke na opinião de Daiki, se esse cara tivesse alguém disposto a ensiná-lo desde o início. O garoto já teria superado Kakashi há muito tempo, mesmo neste ponto. Afinal, Sasuke cresceu com um pai que, embora distante, realmente o ensinou, e Itachi, embora muito ocupado, também ensinou Sasuke. Isso, e o fato de que os professores na academia positivamente sonhavam com o cara e todos ignoravam Naruto. Até mesmo Iruka inicialmente nos primeiros meses em que ele deu aula. Mostrou quão pouco talentoso Sasuke realmente era. Ironicamente, em termos de talento puro, Naruto era mais como Indra e Sasuke mais como Ashura. Era só a situação em torno do par que fazia parecer que era na verdade o contrário. Daiki deu um tapa no rosto. Estou saindo do assunto, ele se repreendeu, antes de disparar em direção às árvores num piscar de olhos. Ele desperdiçou 2 segundos inteiros naquela tangente de pensamento. Ele realmente precisava trabalhar em seus monólogos internos. Você parece gostar do som da sua própria voz e reforçar como você vê o mundo para si mesmo. Eu diria que era uma questão de identidade, mas deixe-me ser honesto, você é apenas um pouco narcisista. Isobu acrescentou seus 2 centavos. Na verdade, ele estava bem tranquilo com isso. É melhor um narcisista do que alguém que não acredita em si mesmo. Daiki respondeu, usando levemente o chakra de Isobu, apenas o suficiente para mudar seus olhos e não usar uma capa de chakra. Apesar de ser pequeno em comparação com o todo, sua velocidade aumentou visivelmente, como se ele estivesse usando o movimento do corpo para acelerar. Havia cerca de 3 quilômetros de distância entre ele e seus alvos quando ele começou a se mover. Em sua velocidade máxima, ele percorreu essa distância em menos de 10 segundos, mesmo sem um caminho reto a seguir. Orochimaru deu-lhe bastante tempo para chegar. O homem se divertiu muito brincando com sua presa. O próprio Sannin, tão envolvido em seu alvo, e com Daiki escondendo seu chakra usando os olhos, nem percebeu sua chegada. Sinta um poder em seus olhos que supera até mesmo o de Itachi. Uma voz sedosa, sibilante, mas suave, ecoou poderosamente pela floresta. Meu nome é Orochimaru. Se você deseja me ver novamente e ganhar poder verdadeiro, então sobreviva e passe neste exame, Sasuke-kun. Os olhos de Daiki pousaram em seu próprio alvo enquanto ele falava, o rosto que ele usava meio derretido. Exibia olhos amarelos como os de uma cobra e um rosto branco como giz. Orochimaru formou um selo de carneiro com uma mão e abriu a boca, seus dentes semelhantes a presas crescendo visivelmente. Antes de seu pescoço se esticar e ser lançado no ar tão rápido que Daiki não teria conseguido rastreá-lo sem o Shinkugan e o chakra de Isobu o fortalecendo. Ainda bem que Daiki já estava se preparando, espalhando seu chakra e realizando alguns selos de mão. No instante em que seu pescoço alcançou Sasuke e seus dentes estavam prestes a fazer contato, houve uma nuvem de fumaça e no lugar de Sasuke estava Daiki. Uma dor aguda percorreu seu pescoço, enquanto Orochimaru piscou confuso por um microsegundo, antes de seus olhos se arregalarem em choque. A confusão durou tempo suficiente para Daiki dar uma cotovelada no rosto do homem, arrancando seus dentes do pescoço. Você! Orochimaru sibilou, antes que seus olhos parecessem se arregalar ainda mais, a ponto de parecerem que iriam saltar das órbitas Rinnegan. Daiki! Ele ouviu Sasuke gritar também, e viu seu amigo olhando para ele de sua posição anterior em um galho a 15 metros de altura, com os olhos arregalados de choque. Daiki adoraria sorrir e dizer algo arrogante, mas não conseguiu, porque foi quando ele sentiu. Ele sentiu o selo se formar em seu pescoço e algo se espalhar por seu corpo em suas espirais, e sentiu como suas espirais de chakra foram forçadas a absorvê-lo. Sentiu como se estivessem sendo esticadas, mais largas em um sentido para acomodar, crescer, fortalecer. Ah, esqueci uma coisa, ele percebeu naquele momento. Ele havia esquecido quanta dor o selo causou quando se formou. Daiki se curvou e rugiu enquanto uma dor líquida, como lava correndo por suas veias, atacava seus sentidos. Capítulo 89. Arrependimento instantâneo. Isobu revirou os olhos enquanto seu Jinchuriki gritava assassinatos sangrentos em sua cabeça. A palavra-chave era lá dentro. Ele estava fazendo uma cara dura e apenas fazendo sons de rugidos e gritos raivosos do lado de fora. Aquele olhar frio e composto de durão, que ele projetava o tempo todo para os outros humanos, tinha que ser a maior mentira do século. Ele era um completo idiota, da mais alta ordem. Mas ele era um idiota divertido, e aquele idiota, apesar de toda sua ostentação e crescente arrogância, era seu amigo idiota. Fazia muito tempo que ele não tinha um amigo. Na verdade, ele já teve um amigo puro. Até mesmo seus cuidadores encarregados de cuidar dele quando filhote, o tratavam com admiração e respeito cuidadoso por causa de seu pai. E até mesmo seus irmãos não eram os mais afetuosos. Se Isobu pudesse fazer o que queria, ele levaria para o túmulo o fato de que, no fundo, gostava que Daiki o chamasse de Esobro. E ele não podia dizer que Daiki não tornava a vida no mínimo divertida. Acho que devo fazer a minha parte então, hein? O Biju Tartaruga refletiu levemente para si mesmo.
seus olhos pousando em uma pequena figura humanoide borrada se formando pouco a pouco no subconsciente de Daiki. Não foi difícil rastreá-lo. Afinal, seu chakra era mais do que suficiente para se destacar quando o outro chakra ali dentro era o dele e o de Daiki. Desculpe, mas este é um apartamento de um cômodo, e eu gosto do meu espaço. Isobu compartilhou o fragmento de Orochimaru, antes de levantar um de seus punhos encapuzados no ar e abaixá-lo. Ele esmagou o fragmento de Orochimaru e forçou seu próprio chakra nele, quebrando. Ele ouviu um grito de agonia vindo dele, mas o ignorou. Este homem não merecia exatamente pena ou misericórdia. Ele queimou os fragmentos de consciência e corpo até extingui-los, quebrando-os em chakra puro, antes de desviá-los para as próprias bobinas de chakra de Daiki. Era uma ninharia comparado à sua própria capacidade de chakra, mas daria um impulso decente à capacidade atual de Daiki. A dor era quase insuportável, e ele sentiu sua consciência começar a ficar turva, suas espirais pareciam prestes a estourar. Ele estava vagamente ciente de um grito de preocupação, e então de uma mão em seu ombro. O que diabos você fez com Daiki? Isso soou como Sasuke. Não, isso não é o Rinnegan, é parecido, mas há uma pequena diferença, e por que não consigo sentir seu chakra? Não, isso não é importante, mas é realmente importante. A voz sibilante de Orochimaru ecoou distraída antes. Cucu, esse é meu presente para você, Sasuke-kun. Parece que seu jovem amigo tentou vir em seu socorro pensando que era uma ameaça para você, mas não importa, eu ainda tenho o suficiente armazenado para formar outro. Fique parado agora, não é? Que inferno! Sasuke rosnou estilo fogo, flor de fênix Jutga. Uchiha engasgou de dor. Você é rápido e habilidoso, Sasuke-kun, mas ainda não está pronto para este estágio, o mesmo estágio em que seu irmão está. A voz de Orochimaru flutuou em seus ouvidos. Então, a névoa em sua consciência desapareceu de repente e seus olhos se abriram arregalados. A dor ainda estava lá, meu Deus, ela ainda estava lá, mas também havia uma sensação de pressa, quase como prazer. Era poder. Suas bobinas de chakra e capacidade explodiram em tamanho e escala, e ele sentiu como se tivesse quase dobrado sua capacidade geral. E isso foi antes de uma nova sensação, espalhada de seu pescoço e envolvendo todo seu corpo. Seu chakra explodiu de seu Tenketsu em uma espiral de poder furioso que transformou o próprio ar em um redemoinho vibrante. Mas havia uma coisa estranha sobre isso. Seu chakra era azul escuro na cor normalmente, mas não agora. Agora ele tinha mudado. Um roxo profundo e real com brasas pretas como ébano espalhadas por toda parte. Daiki se sentiu incrível. Ele se sentia forte assim, incrivelmente forte. O poder que isso lhe dava era quase semelhante a uma das caudas da forma de capa completa de Isobu. Então este é o selo amaldiçoado do céu. Daiki cerrou o punho antes de virar a cabeça, banindo quaisquer pensamentos dispersos imediatamente. Orochimaru arrancou suas presas do pescoço de Sasuke, permitindo que o garoto caísse de joelhos e gritasse de agonia enquanto o selo se cravava em sua rede de chakra. Assim como Daiki antes dele. Droga, ele estava ocupado demais se recuperando para impedir isso. Ei, Homem-Cobra. Daiki grunhiu. Que peculiar, Orochimaru tirou sua atenção de Sasuke e olhou para Daiki. Eu não consigo sentir a conexão com o selo em seu pescoço. E você já está usando o poder dele. Nossa, que interessante, como você fez isso, eu me pergunto. Esses seus olhos, talvez, seus olhos amarelos brilharam de curiosidade. Errado. Daiki bufou e então se moveu. Ele desapareceu em um borrão de velocidade, e os olhos de Orochimaru se arregalaram levemente em choque. O homem pálido se inclinando para trás bem a tempo do joelho de Daiki atravessar o ar onde seu rosto estava anteriormente. Daiki estendeu a mão, um rápido force palm jutsu o atirando para o galho em que o homem estava e evitando o contra-chute que o homem revidou. Um golpe foi ultrapassado, mas Daiki girou e se lançou em um golpe giratório do qual o homem não conseguiu se esquivar, já que estava tão perto e com a velocidade em que estava se movendo. Orochimaru bloqueou o golpe com o antebraço, mas a força do golpe o fez deslizar para trás. Essa não é a velocidade e a força de um genin, não, nem mesmo a de um jonin típico. O homem sibilou surpreso. Sua surpresa e curiosidade o deixaram completamente vulnerável ao clone que surgiu da linha de árvores atrás dele, acertando uma das lâminas brilhantes do Kiba em sua cabeça, cortando-o ao meio. Seu corpo explodiu em lama. Shadow Clone Jutsu e meu, essas são as lâminas Kiba? Onde você colocou as mãos nelas, eu me pergunto, criança? Orochimaru cantarolou de cima. Seu clone deu um puxão no cabo das lâminas, e elas se separaram de suas mãos no ar, girando como serras circulares e gerando uma quantidade enorme de chakra de relâmpago, espalhando-o para o clone enquanto ele passava pelos selos de mão. Ao mesmo tempo, Daiki correu por conta própria. Ele estava indo longe com essa. Ao mesmo tempo, ambos se viraram para olhar para Orochimaru. Estilo gelo, nevasca dos dragões negros gêmeos. Estilo relâmpago, assassinato eletromagnético. Usando a armadura de chakra sobre seu torso, Daiki deu 2 socos e deles, um par de enormes dragões negros serpenteantes com olhos vermelhos brilhantes irrompeu, disparando pelo ar em direção a Orochimaru. Um momento depois, seu clone estendeu as palmas das mãos, liberando uma onda enorme de eletricidade crepitante, muito maior do que ele conseguiria gerar sozinho, envolvendo o par de dragões de gelo na corrente de carga elétrica. Orochimaru, uma prova de seu status como Sannin, saltou para trás com uma rapidez estonteante e uma distância chocante.
Daiki não se preocupou em ordenar que os dragões o perseguissem. Eles atingiram o local onde ele estava antes de entrarem em erupção, explodindo para fora em um furacão realmente enorme de gelo preto, arrancando árvores com décadas de idade e milhares de metros de altura de suas raízes e fazendo-as voar pelo ar como se pesassem o mesmo que uma pena. A expansão e o tamanho do jutsu eram tão grandes que ele se espalhou e subjugou Orochimaru antes que o homem pudesse reagir. Daiki também teria se envolvido nisso, se não tivesse cortado suas perdas e fugido. Usando toda a sua nova velocidade, ele se moveu e recuou, e agora se encontrava a uma boa milha de distância, observando seu jutsu rugir alto no ar. Seu clone pousou ao lado dele um momento depois, Naruto e Sasuke sobre seus ombros, enquanto ele tinha Sakura debaixo do braço. Daiki, o que, como? Sakura gaguejou, os olhos verdes o encarando arregalados, admirados, até um pouco horrorizados. Bem no centro, no olho do tornado, Orochimaru estava caído, seu corpo queimando, fumegando e carbonizado, mas ao mesmo tempo congelado. Para todos os efeitos, ele estava morto. Nem mesmo ele, um Sannin lendário, poderia usar um jutsu tão epicamente poderoso e sair ileso. Ainda, o corpo do Sannin Cobra se contraiu, antes que sua boca se abrisse e se espalhasse, e outro Orochimaru se libertasse, encharcado até os ossos. Mas bem, se eu não tivesse sido rápido com a substituição, eu poderia muito bem ter sofrido alguns ferimentos horríveis. O Sannin Cobra refletiu consigo mesmo, olhando distraidamente para sua pele descamada. Aqueles ferimentos não o teriam matado, e sua capacidade de cura era tal que ele teria se recuperado deles. Mas, que jutsu incrível! Orochimaru lambeu os lábios, uma variação de dragão estilo gelo, 2, usados em um jutsu de relâmpago combinado amplificado pelas lâminas Kiba, Kukuku, um verdadeiro toque de Sarutobi Sensei. Seu antigo sensei estava fazendo os mesmos truques, enviando um monstrinho como aquele para os exames Chunin, e isso sem levar em conta o aspecto mais interessante do garoto. Aqueles olhos, eles eram vermelhos inicialmente, alguma forma de doujutsu que Kabuto havia informado a ele antes, mas então, aqueles anéis roxos ao redor deles. Eles pareciam exatamente com o Rinnegan. Talvez um precursor, ele refletiu. Como se o Sharingan tivesse surgido antes do Mangekyou Sharingan, possivelmente. Se for assim, faz sentido como ele cortou a conexão. Pen tem um jutsu para absorver a alma de um alvo através do toque. Faria sentido que os olhos que evoluem para o próprio Rinnegan tivessem acesso a tal jutsu. Ele pensou. Que fascinante. Decepcionante de uma forma que seu jutsu seria inútil para tomar tal corpo por causa disso, mas fascinante mesmo assim. Gaara não será o suficiente para lidar com isso. Orochimaru cruzou os braços. Ele precisaria ser tratado de outra maneira. Talvez Kimimaro-kun conseguisse manter o garoto ocupado? Sem dúvida, custaria a vida do líder do seu Sound Five, mesmo que ele conseguisse vencer. Mas assim era a vida. Ele fez uma pausa ao sentir um chakra familiar correndo em sua direção, e um sorriso surgiu em suas bochechas. Kukukuku. Orochimaru riu para si mesmo. Bem, um professor sempre tem tempo para seu primeiro aluno, não é, Anko-chan? Ele supôs que teria tempo suficiente para ver como seu antigo aprendiz estava se saindo ultimamente. Capítulo 90. Daiki olhou para a destruição causada por seu jutsu, com o senho franzido. Orochimaru estava bem fora do alcance deles agora, mas ele ainda conseguia ver o homem graças ao Shinkugan. Ele tirou aquela porra de substituição dele e se livrou dos ferimentos no corpo. Ele fez uma careta. Era nojento pra caralho ver um homem regurgitar uma cópia exata de si mesmo, e depois ver seu corpo original derreterem, lodo ou algo assim. Mas foi gratificante saber que ele era realmente capaz de causar tamanha quantidade de dano a Orochimaru sem assumir sua forma de capa com cauda. Certo, esse jutsu combinado era provavelmente o mais poderoso em seu arsenal por uma ampla margem. Afinal, era um par literal de dragões de gelo aprimorados por raios que explodiram em um furacão gigante e congelante. Mas ainda assim, foi muito bom ver o fruto de seus esforços. Ele está falando sozinho, Daiki notou depois de um segundo. O Snake Sannin estava literalmente pensando alto para si mesmo sobre Daiki. Claro, ele provavelmente estava se sentindo seguro por não ter ninguém por perto agora e não tinha ideia de que Daiki podia ouvi-lo graças aos seus olhos. Ele pensou que o Shinkugan era um precursor do Rinnegan? Provavelmente por causa dos olhos de Zobu se sobrepondo aos meus, porque usei um pouco do chakra dele. Daiki mordeu o lábio. A questão era que Daiki honestamente não podia dizer que não era também, porque o Rinnegan era uma evolução do Sharingan, e o Shinkugan realmente parecia uma fusão do Byakugan e do Sharingan. Pode muito bem ser possível que seus olhos evoluam para o Rinnegan, mas para isso, vou precisar do chakra do sábio. Os olhos de Madara evoluíram de seu próprio chakra misturado com o de Hashirama. Chakra suficiente de Naruto e Sasuke pode funcionar T. Ele cortou seus pensamentos ao ouvir as próximas palavras de Orochimaru. Gaara não será suficiente para lidar com isso. A merda. O que significava que o homem já tinha decidido que Daiki era alguém com quem ele precisava planejar e ter alguém à mão para lidar com ele. Isso poderia variar de Kabuto ou Kimimaro, até o Snake Sannin trazendo algum Kage morto louco e poderoso de volta com o Edo Tensei e enfiando-o na bunda de Daiki. Sasuke-kun. A voz de Sakura tirou Daiki da observação do Sannin Cobra, enquanto seu amigo Uchiha, mesmo inconsciente, começou a uivar das garras de seu clone. Seu clone olhou nos olhos e fez uma careta. Precisamos encontrar um lugar para esses caras se esconderem por enquanto, disse ele. Daiki assentiu. Vamos então. Ele concordou.
Balançando a cabeça, Daiki fez sinal para que seu clone o seguisse, antes de sair correndo pelas copas das árvores. Daiki, espere. Sakura protestou de onde ele a carregava. Precisamos ajudar Sasuke-kun. E aquele cara louco também fez algo com Naruto. Não há nada que possamos fazer por Sasuke agora. Daiki a rejeitou imediatamente. Quanto a Naruto, darei uma olhada nele quando tivermos um lugar seguro para vocês. Ele estava observando a luta de longe com os olhos, então viu como Orochimaru manipulou seu chakra para usar o selo dos 5 elementos. E se ele o examinasse no próprio Naruto, ele tinha certeza de que poderia desfazê-lo, e talvez aprender a aplicar selos usando apenas seu chakra no processo enquanto ele estava nisso. O que você quer dizer? Sakura perguntou preocupada. O que ele fez com Sasuke-kun? E você, por falar nisso, o que há com essas marcas estranhas em você? E seu chakra? Ele estava completamente visível 1 minuto atrás quando ele te mordeu. Eu nunca vi um chakra tão poderoso antes. Então espere só até ela ver Naruto usar uma capa com cauda pela primeira vez. É um selo, especificamente um selo amaldiçoado criado por Orochimaru. Daiki não viu mal algum em explicar a ela. Ele já tinha algumas desculpas planejadas para seu conhecimento sobre o assunto agora. Ele dá ao usuário um aumento de poder no processo. Orochimaru usa o selo para tornar o usuário dependente dele, até mesmo viciado, e então o usa para assumir o corpo daquele que ele marcou com ele. Tomar conta do corpo? Sakura gaguejou em choque. Ele quer o corpo do Sasuke-kun? Por quê? Para o Sharingan, obviamente. Daiki revirou os olhos. Só há 2 Uchiha vivos agora, Sasuke e seu irmão Itachi. E Itachi é forte demais para Orochimaru mirar com seu selo e roubar seu corpo, então ele veio atrás de Sasuke, que é muito mais fraco e vulnerável. Sakura disse antes de parar por um momento. Então, mas espere, e você? Ele não pode pegar seu corpo agora? E você ainda tem essas marcas em você agora. Ele realmente fez isso. Daiki estava mantendo a marca da maldição ativada para ter uma ideia melhor dela agora, e só para garantir que Orochimaru viesse atrás deles novamente. Se ele fizesse isso e forçasse a questão, Daiki não iria se segurar, ele iria usar o manto de cauda completa junto com o selo da maldição do céu e picá-lo, mesmo que ele tivesse que derrubar essa floresta inteira para acabar com ele. É muito mais complicado do que isso, explicou Daiki. Ele basicamente coloca um pedaço de si mesmo no selo. Mas eu tenho um tipo de técnica especial que me permite matá-lo enquanto ele está conectado ao meu corpo, então eu posso usar o selo livremente e usar seu poder. Sasuke não, é por isso que ele caiu inconsciente. Como uma linhagem? Perguntou a garota de cabelo rosa. Algo assim. Daiki evitou, parando em um galho quando chegaram a uma ampla clareira. Havia uma grande árvore com a base oca, parecendo uma grande abertura de caverna e com folhagem suficiente ao redor, que se esconder ali forneceria cobertura suficiente para ficar fora de vista na maior parte do tempo. A equipe de som provavelmente estava procurando pelo time 7 naquele momento. Como era sua missão? Devo lidar com eles ou deixar as coisas acontecerem? Ele se perguntou, pulando para a clareira. Ele conseguia lidar com eles facilmente. Eles eram bem lixo, para ser honesto. Mesmo com seus aumentos, eles foram detidos por Sakura, de todas as pessoas por um tempo, até mesmo 3 contra 1. Mas foi um momento crucial, principalmente para a própria Sakura se recompor e levar as coisas a sério. Vocês podem descansar aqui por enquanto. Daiki disse a ela enquanto pousava e a carregava para o oco da árvore, seguido por seu clone que deitou Naruto e Sasuke gentilmente. Ele colocou Sakura no chão, mas as pernas da garota imediatamente ficaram moles e ela caiu no chão. Desculpe. Ela se desculpou, dando-lhe um sorriso frágil. Eu não consigo sentir minhas pernas. Ela admitiu, uma expressão envergonhada aparecendo em seu rosto. Obrigada por me carregar também, mesmo que você sabe, cheire mal. Ele estava ignorando o fato de que ela fedia mijo. Ela se molhou de terror quando Orochimaru liberou sua intenção assassina. O que na verdade foi ainda melhor do que o que Sasuke fez. Ela, pelo menos, conseguiu falar inicialmente e ridicularizá-lo por ser um covarde e estimular seu espírito de luta. Não se preocupe com isso, Daiki dispensou, não incomodava, ele estava acostumado a cheirar pior. Como cadáveres carbonizados e crocantes e mortos que acabaram de esvaziar suas tigelas, um pouco de xixi não o incomodava, a maioria teria exatamente a mesma reação. Pior até no seu lugar, ele assegurou a ela. Mas você não, ela ressaltou, nem Naruto. Eu fui completamente inútil durante aquela luta. Diga o que quiser sobre Naruto, mas ele não é um covarde. Daiki sorriu, e decidiu aliviar um pouco o clima, e quanto a mim, eu sou apenas construído de forma diferente e sou totalmente incrível. É por isso que posso elogiar essa sua bunda redonda e empinada e não ter medo de levar um soco no rosto como Naruto se ele fizesse algo assim. As bochechas dela ficaram vermelhas com as palavras dele, mas surpreendentemente, ela não olhou feio para ele. A garota de cabelo rosa apenas suspirou. Você é um verdadeiro pervertido, hein? Sakura suspirou, balançando a cabeça, e pensar que eu achava você realmente muito legal antes. Eu sou o cara mais legal que existe, muito mais legal que Sasuke, na verdade. Daiki bufou, se afastando da garota e indo até as formas caídas de Naruto e Sasuke. Ele encontrou os olhos de seus clones e transmitiu uma mensagem direto para sua mente. Vá, faça outro clone e estude o selo. Ele ordenou. Seu clone assentiu e prontamente deixou o oco da árvore e desapareceu em um borrão de velocidade.